Bem, vamos ver agora o mercado de títulos da dívida externa. É uma continuação da apresentação sobre mercado monetário. O mercado de títulos de dívida externa é constituído pelos papéis emitidos por várias economias como consequência de renegociações sucessivas de dívidas com credores privados externos e organismos financeiros internacionais como o FMI e o Banco Mundial. Então esse mercado ele é composto pelos papéis que foram emitidos, papéis de dívida, né, externa, e que são fruto de renegociações, várias renegociações de dívidas com os credores privados externos, bancos internacionais e organismos financeiros como o FMI e Banco Mundial. Numa economia globalizada, as negociações com esses títulos são quase instantâneas e interligam vários mercados financeiros. Então, quando há perdas previstas em determinado papel, os recursos são retirados e transferidos para outro ativo de dívida externa, sujeito a melhores expectativas de rendimentos. É um movimento muito rápido, ágil, né, de divisas internacionais que eleva o risco dos países emergentes. E isso determina, às vezes, fuga de capitais, quando há riscos ou incertezas econômicas, turbulências, crises econômicas. O principal papel representativo da dívida externa do Brasil é o bond, que é o bônus ou obrigação, que é emitido pelo governo em troca de dívidas bancárias. Bond em inglês é bônus ou obrigação. O bond é um título de renda fixa que identifica uma obrigação de pagamento por parte do governo, no caso o Brasil, diante de um empréstimo concedido por um investidor. Mas o bond pode ser de um título de dívida de outro país também. Tá? O bond tem valor de resgate, que é o chamado valor de face, e sobre esse valor de face, que é o valor de resgate, né, é calculada a remuneração do título. Os pagamentos de juros podem ser feitos periodicamente ou no final do prazo de emissão. Aí o investidor resgata o principal aplicado, o capital, né, aplicado. As características de prazo, remuneração, etc., desses títulos são assumidas quando ele é colocado no mercado primário. Tá? Então, características como prazo, remuneração, etc., são, passam a constar do título quando eles são colocados no mercado primário. Os títulos da dívida brasileira externa, de emissão mais recente, que foram títulos de 1994 em diante, são os chamados Brady Bonds, tá? Que são chamados assim porque o ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, nos anos 90, era Nicholas Brady. E então esses títulos são chamados de Brady Bonds. E esses títulos são fruto de negociações entre países devedores com vários credores internacionais, FMI, Banco Mundial, bancos privados, etc. Então esses títulos são os títulos de emissão mais recentes, os Brady Bonds, tá? Dos anos 90. Eles foram emitidos e vendidos por vários tipos, ou melhor, foram emitidos e vendidos vários tipos de Brady Bonds, como C-Bonds, os IDVs, que são os Interest Due Unpaid, os Par Bonds e Discount Bonds, os Eligibles Interest, entre outros. Então são vários tipos de Brady Bonds. C-Bonds é um dos mais conhecidos. Esses títulos diferenciam-se por prazo de emissão, forma de remuneração e garantias. Os bons são encontrados só no mercado secundário e são fruto de renegociações, né, entre seus compradores. As oscilações nos valores desses papéis são decorrentes da situação econômica e política do país devedor. Quer dizer, o risco da dívida, né, o risco da situação econômica e política do país que está devendo. Quando se compara os títulos emitidos pelo governo americano
quando se comparam esses títulos, né, da dívida externa dos países com os títulos emitidos pelo governo americano, os T-bonds, a remuneração adicional paga pelos T-bonds brasileiros, ela pode ser interpretada ou ser tida, avaliada como uma medida de risco Brasil, risco soberano, que é muito utilizada pelos investidores internacionais para formarem a sua taxa mínima de atratividade quando compram títulos brasileiros. A dívida externa brasileira, hoje, ela é constituída por títulos globais, são os Global Bonds. Os Global Bonds são emitidos em diversos mercados e geralmente na mesma moeda do país em que são negociados, no caso aqui do Brasil em reais. Os principais títulos globais brasileiros de financiamento externo do Tesouro Nacional são os Global US Bond e os Global BRL Bonds, BRL Brazilian Real, né, reais brasileiros. E os Global Dólares Bonds, né, os títulos, os dois pagam juros semestrais e no final reembolsam o principal na data de vencimento final. Então pagam juros semestrais e o rendimento é pago no final na data de vencimento. Os Eurobonds, eles são denominados geralmente em euros, né? E são também negociados também no mercado global. Tá? Então são esses principais títulos que compõem o mercado de títulos da dívida externa. Né? Essa é uma aula mais curta, né? Um tópico mais curto. Na próxima aula nós vamos ver os precatórios, que é o último ponto que é abordado aqui no mercado monetário. Né? Lembrando que o livro que nós estamos utilizando é o Assaf Neto, Mercado Financeiro, livro de 2025, desse ano, sexta edição, São Paulo, editora Atlas. Outros livros também são Eduardo Fortuna, de 2020, a última edição, 22ª edição, e o livro do Brito, Mercado Financeiro, terceira edição. Mas o livro básico que eu estou utilizando é o do Assaf Neto. Tá? Então, na próxima aula, nós vamos ver os precatórios. Até lá!